uma vez que eles fazem parte desse sistema chamado digestivo, ou mais modernamente falando, digestório, ok? E a gente vai essa noite ver que isso vai além desse processo maravilhoso que é a digestão, ok? E acho que hoje à noite nós vamos nos surpreender com algumas informações, ok? Lógico que essas informações não são minhas, estão disponíveis aí. A única coisa que eu fiz foi reunir várias delas e talvez tenha reunido assim alguns 0,1%, né, de toda a informação que tem a respeito disso. Mas antes de entrarmos de cheio no tema, eu sempre gosto de propor que a gente faça uma prece antes de começar a palestra. Podemos orar assim como nós estamos? Tá bem? É mais fácil, não é mais fácil, não é? Mas quem sabe seria mais produtivo perguntar quem nunca teve, não é? Quem nunca teve uma sensação como essa? Sobretudo quando a gente tem de repente uma notícia que não é muito agradável. Dor na barriga. Aquela prova que vai ser amanhã é o concurso público para ajeitar a vida. Não tem essa coisa aí, né? Eu tenho parentes aí que prestam concursos públicos e tal, que passam um e prestam outro e tal, porque querem ir galgando e conseguindo aquele que seja mais rentável. E na véspera da prova, não é? E quando bate aquela conta e o dinheiro que eu tinha para pagar a conta, veio uma outra emergência, eu tive que gastar aquele dinheiro e não está dando para esticar o cobertor para cobrir para sair daquele frio. Também dá esse frio na barriga, não é? Também dá essa dorzinha na barriga. E tantas outras situações que vocês podem me ajudar a enumerar. São situações que podem provocar essa sensação de uma dor na barriga, um remeleixo, vontade às vezes de ir ao banheiro. Estava benzinho, não tinha nada. De repente uma notícia, um toque de telefone, olhei e vi que era um determinado número, reconhecia que, ai meu Deus do céu. Aí começa aquele contorcimento todo. Mas vem cá, a coisa não é aqui? E por que eu estou sentindo aqui? Tem alguma coisa estranha nisso daí, não é? Se onde o centro das emoções está aqui dentro dessa cachola, e por que há esse reflexo aqui? Bom, não apenas essa sensação, mas a gente tem outras sensações, como essa. Quem nunca sentiu essa sensação? Não sei se fui redundante, sentir sensação, mas quem nunca apresentou essa sensação? Não? Ninguém? Ninguém. Vamos para o quadro, tá bom? E vamos ilustrar. Estou eu querendo, né? Estava paquerando aquela moça, isso 32 anos atrás. 32 anos e alguns pouquinhos meses. Eu paquerando aquela moça e daí convidei para a gente ir até o Shopping Center Norte, lá em São Paulo. Quem conhece Santana por ali, né? Shopping Center Norte. Tô lá e doido para pedir a danada em namoro. E me dava essas coisas assim, ó. Aquele estresse, aquela coisa assim, que ia sentindo na barriga, mas o negócio era aqui. Só que eu sentia aqui. Ai, meu Deus, eu não posso fazer vergonha. Agora querer ir ao banheiro, nesse momento não dá certo. E aí vamos andando no shopping, e aquela coisinha assim, e de repente a mãozinha vai... né? E rema uma na outra, e aquela eletricidade que pega tudo. Aquela eletricidade... A gente sente aquela emoção e não sente aqui um bocado de borboleta voando na barriga. Quem nunca teve? Caiu a pilha, sumiu daqui a pilha. Eita, meu pai do céu. Agora vai me dar aquela outra sensação. Isso era para exemplificar. É na prática o negócio, viu? Entrou ali. Não, querido, desculpa. É só uma mesmo. É só uma. Desculpa, eu vi um buraquinho aqui, ó.
Eu vi, achei que tivesse caído o negócio. Ô, meu pai do céu. E agora? Agora não foi a borboleta, não, Senhor. Me devolva a borboleta para cá. Mas a gente sente aquela eletricidade quando a gente está flertando, não é? Lembrando, né? Ele e tudo mais. Mas uma sensação, coisa boa, né? Coisa boa, Elaine. A sensação que foi experimentada aqui tem um reflexo aqui. Por isso que eu digo que isso aqui vai muito além da digestão. Tem uma relação intrínseca com nossas emoções, relação intrínseca com nossos pensamentos. E hoje a gente vai ver que não existe saúde e nem doença sem que haja a participação do intestino. Saúde e doença necessitam passar pelo intestino ou pelos intestinos. E é isso que a gente vai verificar. O tubo digestivo todo, desde que começa aqui na boca e vai até o ânus. Quantos metros? Bom, ao redor de 7 a 9 metros, dependendo da pessoa. Dependendo do tamanho da pessoa, né? Eu, de repente, tenho 6,5 metros. Talvez tenha chegado no 7. Tá? Mas, dependendo do tamanho, até 9 metros. É coisa para chuchu. Dá para imaginar? Eu fico até feliz saber que aqui dentro eu sou grande. Né? Pequeno por fora, grande por dentro, é o intestino do cara, né? 7 metros de comprimento. Mas se a gente pegasse o intestino e fosse abrindo o intestino, a gente veria muitas virosidades. E quando terminasse de abrir, sabe que área poderia ter o intestino? Ou os intestinos? Que área daria? Não, nem um chute, me ajudem, não me deixem sozinho, não. Chuta qualquer coisa aí. 7 metros quadrados. 2 por 3 e qualquer coisinha? Podia ser, né? Podia. Tem 9 metros de comprimento. E se eu disser que pode ser um pouco mais? Um pouco mais de área de intestino. Podem ser 10 metros? Podem ser 20? Podem ser 50 metros. Esse cara fez curso para pescador ou caçador. Né? Que caçador e pescador é que conta esses exageros da vida, não é? Pois é, não é exagero. Cabe mais. 100 metros quadrados. Ei, Benício, aí você está exagerando a coisa. Vinha até bem. Pois é, mas vai mais. Chega a ter a extensão de uma quadra de tênis, aproximadamente 250 metros quadrados de área intestinal. Se a gente abrisse o intestino todinho, essa área nós conseguiríamos cobrir. Já pensaram, gente? Que coisa tremenda! Que coisa incrível! Pois é. Mas olha, não tem nada a ver agora com o tema que eu vou falar. Só para vocês saírem daqui ainda mais preocupados comigo. Mas assim, esse cara está falando muita coisa que não sei se tem comprovação o que ele fala. Então, olha, viaja muito, dona Wanda, exatamente. Então eu vou dizer para vocês. Se a gente pegasse todos os vasos sanguíneos do corpo, emendasse um no outro, do pequenininho ao maiorzão, quanto que a gente teria de metro linear aí de vaso sanguíneo? Vamos lá. Nossa. Agora ficou humilhando, eu posso falar, porque eu falei 7. Era muito mais, então, dona Wanda, aproveita e já vai lá em cima. Já dá um número lá daqueles, assim, estratosféricos. Uns 10 mil metros? 10 mil, opa, eu gostei. 10 mil metros foi longe pra chuchu. Falou estratosférico? Pois é. E se eu disser que é mais do que isso? Uau, aí a gente vai chegar na lua. Opa, gostei, Thaís. Vai chegar na Lua. É verdade. É verdade.
dá para dar a volta na Terra 2,5 vezes. São 97 mil quilômetros lineares de vasos sanguíneos, um emendadinho no outro. Lógico que alguém deve ter calculado isso por proporção, não é? Não foi medir até que chegasse lá. Através de uma proporção, chegou a esses números. Se vocês quiserem matar essas curiosidades, entrem no site da revista, super interessante, porque as coisas, essas informações são... Super interessante. Pois é. Então, entrem nesse site e vocês coloquem assim, corpo humano em números, e vamos nos surpreender com várias pesquisas apresentando números do corpo humano. E esse é um deles. E eu fico me perguntando, o acaso formaria um negócio desses? Porque vocês vão... Agora, se a gente pensar numa torneira, eu abro a torneira agora, 97 mil quilômetros lineares. Abro a torneirinha agora. Quando que a água chega lá no bico da mangueira? Aqui quantos anos vai chegar lá com uma boa pressão, né? Essa aguinha indo até chegar a esses 97 mil quilômetros. Um tempo danado seria necessário, mas incrivelmente 5 a 7 litros de sangue num único bombeamento. O sangue percorreu todo esse caminho. É ou não é incrível? Existe ou não existe um desenho inteligente? Somos obra do acaso? Aparecemos aqui de qualquer coisa? Eu, Benício, prefiro acreditar que não. Passamos aqui esse fio elétrico que une cérebro a sistema digestivo. Esse cabo elétrico se chama vago, nervo vago. E esse nervo, ele sai aqui da base do nosso cérebro, desce por dentro da garganta e passa aqui pelo diafragma e vai para os intestinos. E é através desse nervo que nós conseguimos estimular os movimentos peristálticos involuntários, né? Nós nem pensamos e o corpo está fazendo a obra. E também nós vamos verificar que, incrivelmente, aqui dentro do tubo digestivo, nós temos uma infinidade de células nervosas, esses neurônios que nos fazem raciocinar. Pois é, está cheio deles no intestino. Ué, mas o intestino não pensa. E por que tem tanto neurônio? Bom, esses neurônios todos ajudam na produção de muitos dos nossos neurotransmissores. Entre eles, serotonina. Opa! Já ouviram falar de serotonina? Já ouviram falar de sertralina? Sertralina é uma medicação que faz parte... É um psicotrópico e faz parte daqueles inibidores seletivos da recaptação de serotonina. E, trocando em miúdo, é uma substância que impede que a serotonina do corpo seja degradada, né? Serotonina no sistema nervoso. Incrivelmente, quando nós damos sertralina para a pessoa ou qualquer outro medicamento dessa classe, nós estamos trabalhando dentro dos 5% que são fabricados ou sintetizados aqui no sistema nervoso central. Mas quanto de serotonina vem dos intestinos? Praticamente tudo. Apenas uma pequena fração vem de fora. Então dá para pensar em tratar quadros emocionais sem me preocupar com o intestino? Não tem como. Intestino ou os intestinos são uma peça fundamental da minha saúde emocional. Que coisa tremenda. E hoje nós vamos chegar a algumas outras conclusões, porque não apenas os meus pensamentos, as minhas emoções afetam o intestino, como eu falei, notícia ruim, a eletricidade no dedinho e tal. Não apenas isso vai afetar o intestino,
senão que também o vice-verso é verdadeiro. O intestino, os intestinos influenciam nossas emoções. Querem ver? Eu amo pesquisa científica e eu quero mostrar uma série delas para vocês agora. Antes de entrar de cheio nas pesquisas, esse daqui é, quem sabe, o médico ou pesquisador que foi precursor no estudo intensivo da influência do intestino sobre o nosso estado de ânimo. Chama Michael Gerson, ok? E ele escreveu esse livro, já antigo, agora tem até uma nova edição dele, como o segundo cérebro, justamente porque nós temos, primeiramente, uma ligação direta entre ambas essas estruturas e depois ocorre influência no nosso estado de ânimo. Mas não apenas por aquela parte nervosa. Isso também acontece porque nós temos aqui em apenas 250 gramas de massa dentro do intestino grosso, nós temos uma infinidade de germes, de bactérias, grosso modo falando bactérias, mas há bacteroidárias, há muitas cepas diferentes de micro-organismos que metabolizam todas as coisas com as quais entramos em contato através de alimentação, medicação, bebidas, cigarro, droga, seja lá o que for, tudo vai encontrar uma interação com esses micro-organismos aqui. E nós temos inúmeros micro-organismos. Já vamos chegar ao número deles. Dá uma olhadinha. Pensando aqui no homenzinho magricelinho feito eu aqui. Quantas células é que a gente tem no corpo? No homenzinho desse daqui, ó. Essa quantidade. Agora, quantas células extras, não do corpo, mas hospedadas no corpo, nós temos... Eita, já bati aqui, era surpresa. De novo, faz como eu não tinha visto. Quantas células é que a gente tem apenas dentro do intestino que são hospedadas? Façam... Vamos lá, 1, 2, 3. 39 trilhões, 40 trilhões de células diferentes do nosso corpo. O corpo todo, aproximadamente esse número, apenas dos intestinos, nessa massinha de 250 gramas, a gente encontra tudo isso de micro-organismo, tudo isso de bactéria. E essa conclusão é muito sábia. Diz aí para nós, Thaís. Nossa massinha de quadra de tênis. Exato. Nossa massinha de quadra de tênis, né? Dentro dessa massinha de quadra de tênis, eu posso afirmar para vocês que nós somos mais bactéria do que gente. Já pensaram? E se a gente somasse todas as outras bactérias, mucosa vaginal, mucosa oral, mucosa anal, pele, a gente chegaria ao redor dos 100 trilhões de células diferentes do nosso corpo. Então, isso a gente fica para baixo. Pois é, fica mesmo, né, dona Wanda? E quem estava muito para cima fica para baixo, diz assim, poxa, eu achei que eu fosse tanta coisa, sou pura bactéria. Sou hospedeiro. Sou hospedeiro de bactéria, exatamente. Mas essas bactérias, elas têm uma função. Antigamente não se sabia muito esse negócio que tinha função, e daí só sabia assim, né? Bactéria, apareceu, tem que matar, vamos matar a bactéria. E antibiótico, tome antibiótico, come solto. Será que é assim? Será que o problema está em nós termos as bactérias, Thaís? Será? Com certeza não. E hoje à noite nós vamos ver algumas coisas que vão nos chamar bastante atenção. Apesar de eu falar, a cada mês eu falo uma vez pelo menos sobre isso numa conversa aqui à noite, mas sempre eu fico impactado. Olha esse experimento que vem para nós diretamente do Canadá, ok? De uma universidade canadense. Foram criados ratinhos, não esse aqui, só ilustrativo, né? Mas ratinhos chamados de ratinhos axênicos, que são ratinhos sem microbiota intestinal, sem flora nenhuma, tá?
Eles são livres, 100% livres de bactérias, de qualquer germe. Vivem num laboratório, numa bolha, lá são criados. Os cientistas, para entrar, para alimentar, têm que ir todos completamente paramentados, ou seja, tudo é estéril. E daí, o que se nota com esses ratinhos? É que eles são muito dóceis, eles não têm medo, não são agressivos, mas eles não têm boa memória. Coloca no labirinto para medir memória, né? Tem a comidinha aqui e o ratinho sai desse lado. Ratinho bate a cabeça, quando a hora que acha, depois volta para cá, esqueceu como que faz lá e demora de novo. Ratinho vira-lata não. Coloca aqui, aprendeu o caminho rapidinho, já encontrou a recompensa, chega lá. Mas, oi querido. Não pode falar. Não, estou falando porque esse aí não tem o verbo. E o outro tem o germe, exatamente. E aí a gente vai ver. Mas eu captei porque o senhor foi falando. Falou, eu captei. Não, mas é isso mesmo. Né? Esse daqui não tem o germe, o outro vira-latinha tem o germe. Agora, olha que coisa incrível. Os cientistas perguntaram: vem cá, se a gente colocar os ratinhos da elite, né, todo mundo limpinho, tal, riquinho, nariz empinado, vamos colocar com o ratinho da geral, né? A rapaziada que está aí no subúrbio, a galera, coloca todo mundo junto para ver o que dá. Quem tem bactéria e quem não tem. E aí vem uma descoberta tremenda. Ratinho, quando está em cativeiro, eles desenvolvem um costume que é meio nojentinho. Primeiro que um morde o outro, vai arrancando um pelinho do outro. E depois, além de fazer isso, um começa a comer coisinha do outro. Né? Vai lá e come. Você fez agora, está quentinho, deixa eu provar. Pois é, um começa a comer as fezes do outro. E depois disso, os cientistas continuaram agora testando. Sabe o que aconteceu com os ratinhos da elite? Começaram a ficar agressivos. E também, aí colocaram agora para medir memória, viraram inteligentes, eram burrinhos, viraram inteligentes. Opa, o que aconteceu? Foi convivência? Ou foi o cocôzinho? Pois é. Na hora que comem as fezes uns dos outros, começam a adquirir a microbiota do outro. E o que acontece com a memória? Melhora absurdamente. Queridos, alguém aqui tem problema de memória? Amanhã todo mundo curado. Nem doença sem passar por essa flora bacteriana. Eu insisto em falar flora, mas está errado. Se tiver algum cientista aqui, me perdoe, está errado falar. É microbiota intestinal. Tá? Mas eu falo flora porque estou acostumado. Então, essa microbiota, essa flora intestinal, ela tem influência sobre a memória. E olha que outra coisa os cientistas descobrem. Pessoas que sofrem problemas intestinais têm entre 60% e 80% maior possibilidade de desenvolver problemas emocionais do que aqueles que não têm problemas intestinais. Quer dizer... Tá aí o meu gatinho. Pois é, querida. Quando a gente tem problema intestinal, maior possibilidade de ter problemas emocionais. Ok? Muito maior, né? Até 80% de chance de ter. Vamos ver um outro estudo legal, interessante? É com outro grupo de ratinhos, olha lá. Cada uma fotinha diferente, aí, mas não significa que corresponde ao ratinho da experiência, tá bom? Então, olha a maldade que se faz em laboratório. Gente, pega um ratinho e vai ver se ele nada. Coloca dentro da bacia d'água e deixa lá ele nadando. Esse ratinho nada até no máximo 4 minutos. Depois ele se afoga. Só que os cientistas não deixavam se afogar, não. O cientista pegava, né? Quando estava querendo engolir água, tira. Era o máximo que eles conseguiam nadar, eram 4 minutos.
Aí os cientistas pensaram, será que se a gente der um determinado probiótico para ele, esse daqui, Lactobacillus rhamnosus, o que será que vai acontecer com os ratinhos? E a descoberta é fantástica. Depois de algumas semanas tomando probiótico, joga de novo o ratinho dentro da bacia d'água e agora eles já conseguem nadar quase o dobro do tempo, não mais 4 minutos. E a explicação é, porque quando vão na corrente sanguínea do ratinho e vão ver hormônio de estresse, um determinado hormônio de estresse, caído pela metade. As pessoas normalmente se afogam, e mesmo os animais se afogam, porque eles entram em desespero. Todos nós, né? Se a gente, mesmo que sabem nadar muito bem, se entrarem em desespero, podem se afogar com muito mais facilidade. Tomar esse probiótico concede tranquilidade. Epa, gente do céu, uma bactéria que colocada aqui, que vai para o intestino e que vai afetar a minha emoção no sentido de tranquilidade. Pois é assim. Deus idealizou dessa maneira. Que coisa tremenda, não é? Olha esse outro experimento. Uma coisa é o probiótico. O probiótico é a bactéria. E outra coisa é o pré-biótico. O pré-biótico é a alimentação. Aquilo que nós comemos e que faz com que os intestinos possam funcionar de maneira adequada, ok? Ou desenvolver essas bactérias adequadamente. Então, os cientistas foram à Universidade de Oxford e agora foi uma experiência com humanos, ok? E eles deram essa molécula galacto de leite, oligosacarídeo. É um açúcar um pouco mais complexo que a glicose sozinha, que o monossacarídeo, mas bem menos complexo que um amido completo. Então, eles dão essa molécula, começaram a dar alguns desses alimentos para esses alunos. E depois, eles tinham que medir, antes e depois, melhor dizendo, o otimismo, isso através de questionário psicológico. E o que se descobre? Quando os alunos aumentavam a ingestão desse galacto oligosacarídeo, se tornavam seres humanos mais otimistas. Queridos, é uma coisa incrível isso. Como é que uma comida pode me deixar mais otimista? Comida que é essa mesmo? Esse açúcar se chama galacto oligosacarídeo. Muito presente no leite materno, na banana, nesses alimentos aqui, tá certo? E vários outros. Mas os cientistas concentraram esse galacto oligosacarídeo e deram e ofereciam para os alunos. E o que depois chegaram à conclusão? Na corrente sanguínea dos alunos, menos cortisol. Cortisol é um hormônio de estresse. Quando nós estamos naquele pico do estresse, nós temos muito cortisol na corrente sanguínea. E aí, eles então publicaram esse trabalho demonstrando que o otimismo pode ser incrementado pelo tipo de alimentação ingerida. Por quê? Porque essa alimentação aqui, a gente já vai ver um pouquinho mais adiante, esse tipo de galacto oligosacarídeo, ele atua diretamente alimentando a flora bacteriana. Um determinado lactobacillus chamado bifidobacterium, ok? E que ajuda nesse processo de tranquilidade e otimismo. Agora, olha só que coisa incrível. A mamãe, no dia que dá a luz, a criança é praticamente estéril. Agora já tem estudos bem recentes demonstrando que no útero a criança já começa a desenvolver, tem a passagem de alguma bactéria, mas incrivelmente não causa nenhum problema, nem para a mãe nem para o neném. Mas quando o nenenzinho está nascendo por parto natural, ele começa a vir como se fosse um parafusinho rodando ao contrário, né, para poder sair. E daí o nenenzinho nunca vem com a cabeça, normalmente não vem com a cabeça nessa posição. Vem assim, ó. E quando ele vem, a boquinha vai rodando dentro do canal vaginal, né?
e está entrando em contato, ele ainda não tem a capacidade de sucção nem nada, mas a boquinha vai melando com secreção vaginal. E é essa secreção vaginal que na hora que o nenenzinho toma o tapinha no bumbum, né? E daí as bactérias, a boquinha dele começa então a passar a linguinha, e essas bactérias do canal vaginal da mãe entram e vão para o intestino se localizar ali para ajudar a compor essa microbiota do neném. Olha que perfeição! Isso é um desenho extremamente inteligente, não é? Que perfeição! Uma completa harmonia entre a mãe e o neném. Depois, quando eu coloco o nenenzinho para sugar o leite, ele vai mamando, e também a pele da mãe aqui está cheia de bactéria, e ele vai mamando e também adquirindo bactérias aqui que estão na pele da mãe, ok? E vai tudo isso ajudando a compor a flora bacteriana dele. Agora, o que é mais interessante, lembram aqui no experimento lá de Oxford, dá uma olhadinha aqui, eles deram esse galacto-oligosacarídeo que alimentava a bifidobactéria. Onde tem muito, eu coloquei em primeiro lugar aqui porque é um dos alimentos com mais riqueza desse oligosacarídeo, leite materno. Só que esse leite materno, essa molécula, ela é muito complexa para o estômago do nenenzinho, estômago e intestino, poderem digerir. E aí, sempre se pensou, será que a criação veio defeituosa? Porque como é que no leite materno tem uma substância que a criança não consegue digerir? E olha o que é incrível. Quando a criança está mamando, aquela substância galacto-oligosacarídeo não é para ser digerida por ela, é para alimentar a flora bacteriana dela. Olha que coisa linda, queridos. Se não é um criador, um gênio, que calculou nos mínimos detalhes para que a coisa assim ocorresse. Que coisa linda, não é? Uhum. Queridos, faço um parênteses aqui porque isso me emociona. Cada vida aqui presente tem um propósito de ser. Ninguém nasceu por acaso. Todos nós temos um propósito na nossa existência. Se não fosse assim, não haveria tantos detalhes preciosos para fazer com que uma vida dessas desse certo. Não é? Uma celulinha que vem da mãe, outra celulinha do pai se encontram e de repente formam um ser humano pensante como nós. Isso é uma coisa que é quase impossível da gente compreender em sua totalidade. Então, eu vejo tanto propósito nisso, não é? Não existe vida sem propósitos. Fecha o parênteses, vamos voltar para cá. Mas olha, já se sabe que autismo tem a ver com flora bacteriana. Esse instituto lá na Califórnia, Pasadena, onde eles criaram ratos autistas. E esses ratos autistas, eles têm um comportamento assim como crianças autistas. Um comportamento mais reservado, apesar de serem inteligentes, mas mais depende do grau, logicamente, do autismo, né, para o desenvolvimento mental, são mais reservados, mas ao mesmo tempo têm um comportamento, algumas ações repetitivas. E os ratinhos autistas são exatamente assim, né, movimentos repetitivos, determinados. E daí, os cientistas pensaram, será que se a gente colocar flora bacteriana de rato normal no intestino de um ratinho autista, será que melhora os sintomas? E a resposta é sim, melhora sintoma, demonstrando que tem algum componente do autismo que tem que ver com flora bacteriana intestinal. Certo? Outra coisa, por que de repente duas pessoas muito semelhantes com a mesma doença, para uma
o medicamento funciona e para outra não. Aí os cientistas vão lá e de novo se valem de ratinhos de laboratório. Vão lá, essa universidade, uma universidade francesa, que foi estudar melanoma, esse tipo de câncer de pele que não tem a ver com o sol, ok? Dá em locais do corpo que são escondidos. É um câncer muito agressivo. Mas se descobriu que ratinho que davam essa determinada medicação e não funcionava a medicação para ele, pensaram, vamos fazer um transplante de fezes de humano que toma a mesma medicação para esse problema e está funcionando, e vamos colocar no ratinho e ver o que acontece. Pois é, a medicação no ratinho começou a funcionar. Viram como a coisa é, queridos, como é complexa? Até mesmo um tratamento de saúde que nós estamos fazendo, até mesmo, depende o funcionamento dela da nossa microbiota intestinal. Se os intestinos tiverem saúde, a maior possibilidade do tratamento funcionar. Intestino não saudável, menos chance de que aquele medicamento faça o seu papel. Não é? Queridos, eu tenho certeza que nós vamos sair daqui amando esse intestino. E não vamos mais ter coragem de colocar qualquer veneno aqui dentro. Qualquer coisa que não faça bem pra gente. Amém. Né? Oxalá seja assim. Escuta o amém bem forte. Amém. Olha, gente querida, a gente, quando descobre que tem determinada bactéria, como H. pylori, né? H. pylori no corpo, ou dentro de uma transição entre estômago e intestino, médico encontra H. pylori, você fez uma endoscopia, faz o teste da urease, encontrou H. pylori, tome, entra com uma bomba de antibiótico, toma de 15 a 30 dias uma bomba de antibiótico e daí vamos liquidar H. pylori. Será que é exatamente isso que a gente necessita fazer? Bom, as pesquisas começam a apontar um outro caminho, porque a pesquisa tem demonstrado que a presença desse H. pylori, que cerca de 60% a 70% de nós aqui nessa sala, nós temos esse H. pylori, e nem por isso estamos com gastrite, com úlcera ou câncer gástrico. Começa a demonstrar essas pesquisas que presença de H. pylori é certeza de menos alergia nas pessoas, certeza de menos asma e menos obesidade. Quem tem H. pylori tem menos obesidade. Então, será que a gente precisa sair matando o H. pylori quando a gente encontra? Eu gosto de dar um exemplo assim. Você sabe que aqui nessa mata, na mata, com certeza, pode perguntar, querida. O que é H. pylori? Ah, desculpa, olha. A H. pylori é uma bactéria, se chama Helicobacter pylori, é uma bactéria que normalmente ela vive entre estômago e duodeno, né? A primeira porção do intestino delgado. Ela vive lá. Quando a pessoa tem gastrite, faz uma endoscopia e encontra gastrite, e faz uma biópsia e encontra o H. pylori, normalmente se dá um antibiótico para matar o H. pylori, porque tem-se o pensamento de que aquele H. pylori provoca gastrite, que aquele H. pylori provoca úlcera e que ele também esteja relacionado com câncer de estômago. Mas a ciência está começando a rever isso, porque parece que não é exatamente assim. Já viram aquela coisa? Você dá carona para uma pessoa que está transportando droga. Você, na boa fé, deu carona, meu amigo que é policial ali, pode ser que veja uma coisa dessas aí, né? Então, deu carona e tal, a polícia está fazendo uma blitz. Justo pegou o cara e pegou você, que estava dando carona. Não tem nada a ver. Que não tem nada a ver com peixe. E aí? Você estava lá no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada, e você está tomando a culpa. Às vezes é o que acontece com o H. pylori. Ele está lá, na hora errada, no lugar errado, e quando apareceu a gastrite, apareceu o câncer gástrico,
E o médico identificou, diz, tá vendo, tem H. pylori aqui, a culpa é desse danado. Não posso dizer que ele não tenha culpa no cartório, que ele seja de tudo bonzinho. Pode ser que sim, que tenha. Mas o principal de tudo é como está esse meio ambiente gástrico, como é que está o estômago da pessoa. Quando nós comemos de qualquer maneira, nós podemos fazer com que o H. pylori se prolifere a mais do que deveria proliferar-se. E aí está o problema. Vamos pensar aqui nessa mata? Aqui é cheio de cobra na mata, sim ou não? Sim. Com certeza, né? Só se a gente não morasse nesse planeta para a gente pensar que aí dentro não tem cobra. Mas a gente não vê cobra aqui. Agora vamos fazer o seguinte, vamos entrar lá amanhã e queimar essa mata. Nossa. Algumas vão morrer no fogo, outras vão fugir e vão aparecer por aqui, não vão? Uhum. Aí eu pergunto, o problema é a cobra? Não. Não, o problema é a queimada que eu fiz lá dentro, não é? Pois é, o problema é a cobra, o H. pylori, ou o problema é literalmente a queimada que a gente faz? A gente bebe, toma bebida alcoólica, a gente fuma, a gente mistura um montão de comida que não pode se misturar, a gente come umas coisas que são bastante prejudiciais e a gente vai modificando esse meio ambiente, o mesmo da florestinha aqui no estômago, vão modificando, queimando esse meio ambiente. O que acontece com as cobrinhas? Se proliferam muito mais. E aí agora sim, elas podem nos fazer mal, porque elas se proliferaram muito mais. Tá certo? Entenderam o raciocínio? Pois é. Então, de hoje em diante, a gente precisa olhar para esses germes e vê-los como amigos. Não mais ver essas bactérias do corpo todo como inimigos. É como esse artigo maravilhoso aqui do New York Times, demonstrando, trazendo várias pesquisas aqui, justamente considerando esses micróbios como alguns dos melhores amigos. Melhores amigos porque não haverá saúde se não tiver boa amizade com esses micróbios. E olha, essa foto aqui já é difícil a gente tirar hoje, hein? Pergunto, as mamães aqui que têm filhinhos mais novos, né? Será que a gente deixa, não precisa me responder, mas a gente deixa a criançada na lama, no barro, brincando com o cachorro, mordendo o cachorro, mordendo o gato mordendo o cachorro? Será que a gente deixa? Não, mas no meu tempo era assim e a gente sobreviveu. Pois é. Alguns continuam deixando, mas o que a gente vê hoje em muitos lugares é: não, pelo amor de Deus, não pode se sujar, vai lavar essa mão, menino, tira essa mão da boca, para de roer essa unha. Não estou dizendo que isso é bom fazer, mas isso não mata, isso só faz fortalecer sistema imune. Tem que, logicamente, a apologia aqui não é sujeira, tá bem? Mas a gente precisa permitir que a molecada tenha contato com essa terra. Aliás, a gente mesmo necessita voltar para a terra. A gente precisa cavocar com os dedos, as unhas, o chão, plantando qualquer coisa. Ah, mas mora em apartamento. Pega um vasinho de flor, de planta qualquer, e coloca a mão na terra. Isso vai fazer muito bem. Aí aquela sujeirinha que ficou aqui, depois dá uma ruidinha para limpar. Lógico. Vocês sabem o que tem que filtrar do que eu falo, né? Por favor, filtrem. E depois, olha, viu, Sônia, está me filmando? Por favor. Gente da internet aí que vai ver esse negócio, não estou mandando roer unha não, sujeira, tá? Queridos, mas a coisa é essa, nós estamos em ambientes extremamente estéreis, extremamente. Olha como nós estamos hoje. Nós estamos aqui no segundo piso, tem contrapiso aqui, tem laje, tem contrapiso, tem esse piso,
aí eu venho ainda com um sapato emborrachado, todos nós estamos com um calçado. E quando é que a gente entra em contato com a terra? Quando é que a gente entra em contato com a boa sujeira? Lógico, aqui não é para a gente se tornar gente porca, mas é para a gente se tornar gente que faz parte da natureza, que vive em harmonia com essa natureza. E quanto mais harmonia, mais contato com a natureza, mais resistência. Deixa eu mostrar para vocês. Eu não trouxe aqui nessa apresentação, mas eu vou mostrar para vocês. Não me chameis leuquimia. Um médico inglês que ele estuda leucemia. Aí eu acho que escrevi o nome dele errado aqui. Ele estuda leucemia aqui. E ele, nesse artigo, quando ele foi condecorado cavaleiro lá na Inglaterra, isso foi no ano 2018, 2017 ou 2018, está abrindo aqui, eu já vou compartilhar a tela com vocês, assim que abrir. Quando ele foi condecorado cavaleiro, ele comentou o seguinte, não é? Ele deu uma entrevista, dizendo que ele havia passado 30 anos tentando encontrar a causa de leucemia linfóide em crianças. Porque há muitos casos de leucemia linfóide em crianças. E ele disse, se abrir aqui, a internet não está me ajudando aqui, mas ele disse que depois desses 30 anos de estudo, ele havia descoberto a causa. Uma em cada 20 crianças nasce com defeito genético para o desenvolvimento da leucemia linfóide. Porém, quando essas crianças, e aqui eu vou compartilhar com vocês a tela, quando essas crianças, elas têm contato com terra, aqui ainda está carregando, vai acabar de carregar. Olha lá. Esse é o médico aqui, tá? Yes. Olha lá. Está carregando aí, terminando de carregar, a internet não está muito legal. Por 30 anos estive obsessionado, perguntando-me qual era a causa da leucemia em crianças. Agora nós temos a resposta. Uma resposta. Não é? E ele vai aqui, ele trabalha justamente aqui no Instituto de Pesquisa de Câncer de Londres, e ele vai então nos comentar eu vou colocar assim tirar as propagandas, ele vai nos comentar aí que o problema está que as crianças de hoje, elas não mais se sujam, elas não mais têm contato com a natureza, contato com animais. Uma criança, você vê a quantidade de crianças alérgicas que existe? As pesquisas demonstram que quando uma criança nasce numa casa onde existe gato e cachorro, tem menor probabilidade delas desenvolverem quadros alérgicos do que uma casa que não tem animais. Então, só demonstrando justamente essa teoria, na verdade que é uma teoria, mas que fala dessa prática, tá certo? E daí ele vai falando muitas coisas, mas olha lá, quando esses bebês são eventualmente expostos a uma infecção comum, então o que acontece aqui? O sistema imune, ele começa a reagir. Então é esse sistema imune, quando passa por uma determinada inflamação, ele se prepara para quando apareça a leucemia querendo se instalar. E daí a pessoa pode se ver livre da leucemia. Né? Esse trabalho foi publicado aqui na revista Nature, tá certo? E demonstrando justamente o papel da microbiota
na prevenção de leucemia. Então vejam como o caso é realmente, eu falo sempre com bastante humor da sujeira e tudo mais, mas para a gente lembrar que a gente precisa dar oportunidade para que o sistema imune das nossas crianças e o nosso próprio se desenvolva de forma adequada, ok? Vamos com mais uma, para vocês se surpreenderem também. Infecção urinária nas damas. As moças têm muito mais infecção urinária do que os varões, certo? Isso, logicamente, pela anatomia, geografia da região genital, tudo isso contribui. Porém, o que mais contribui para essa infecção urinária é, pasmem, o excesso de higiene. Sim. Lava, sabão, derma isso, derma aquilo outro. E a gente usa a duchinha higiênica. A ducha higiênica só deveria ser utilizada de cima para baixo, unicamente, jamais, se faz número 2, jamais para limpar, para higienizar o ânus, com a duchinha higiênica para as mulheres, tá bom? Porque na hora que bate a água ali, dissemina para outros lugares, ok? Aquelas bactérias. E quando a mulher tem um excesso de higiene, o que acontece com esse sabão é que ele vai tirar bactérias ruins, mas ele também vai tirar bactérias boas. E as bactérias boas que estão lá mantêm o equilíbrio. E a marvada que vem lá do intestino, Escherichia coli, imagina, se ela vive no intestino, naquele ambiente pútrido, cheio de fezes. Se ela está vivendo lá, vocês acham que ela não vai viver num ambientezinho mais limpinho? Lógico, aí que ela vai gostar, né? O sabão você passou, matou as boazinhas, estavam lá tentando defender, e a marvada, aí ela se fortalece e se prolifera, ok? Então, de novo, eu não estou aqui dizendo para ninguém ser porco, por favor. Desculpa essas expressões, tá? Mas é só para ilustrar realmente. Mas a gente precisa se deixar sujar, sem grandes preocupações, ok? A boa sujeira, logicamente, tá bem? Muito bom. O nosso maior problema em relação à microbiota intestinal e a microbiota do corpo todo é o desequilíbrio entre os diferentes seres vivos que convivem aí. Olha lá, o que essa bicharada aqui tem a ver com esse tema que a gente está falando? Isso aí. Esses animaizinhos, e até essa flor com abelha, vivem em perfeita harmonia. Esse tubarãozinho aqui, tubarão branco, ele come qualquer coisa que estiver na frente. Mas ele é incapaz de comer um peixe rêmora desses. No dia que ele morder só assim, por engano, mordeu uma dentada não existirá mais peixe rêmora para limpar os ectoparasitas desse tubarão e ele vai adoecer. Então, espécies completamente diferentes vivem em harmonia. Hipopótamo, vocês sabiam que existe mais morte nas reservas na África, mais mortes de seres humanos por hipopótamo do que por leão? Esse é um animal extremamente feroz. Pesa uns bons quilos, mas tem uma agilidade violenta. E ele, porém, ele é incapaz de morder esse pássaro aqui, essa garcinha, porque ela está limpando todos os ectoparasitas, os carrapatos que tem ali nele. Vive em harmonia. E o crocodilão aqui? Qualquer coisa que cai nessa bocarra já era. Outro dia eu vi um vídeo incrível, 2 leões atravessando um riozinho e um crocodilo vai lá e creu um leão. Né? Ou seja, qualquer coisa pegam. Mas esse passarinho tão indefeso, ele vem aqui com toda a segurança
e ele sabe que esse crocodilo não vai mordê-lo, porque eles estão vivendo em harmonia. Que harmonia? O crocodilo dá a comida, resto de comida que fica aí, e o passarinho dá palito de dente para ele, né? Limpeza, higiene bucal, ok? E assim, harmonia. Olha outra coisa aqui, a abelha e flor. A flor dá néctar e a abelha, o que faz em troca para a flor? Poliniza. Aliás, vocês sabiam que sem abelha e sem morcegos, os dois maiores polinizadores do nosso planeta, abelhas e morcegos, morcélagos, né? Então, esses são os maiores animais polinizadores. Sem eles não existem florestas. Sabiam disso? Eu também não. Me surpreendi. Hã? Então acaba o mundo. Se matar todas as abelhas e matar todos os morcegos, nós vamos ter grandes problemas. Aliás, em locais onde os morcegos foram, ou melhor, as abelhas foram extintas, há grande dificuldade de multiplicação de vegetais, ok? É necessário. Então, olha, espécies diferentes colaborando uma com a outra, do jeito que o Criador planejou, não é mesmo nesse mundão assim, nosso já bem degradado. E talvez o último exemplo, e o mais bonitinho, seja esse aqui, né? O Nemo. Olha lá. Esse bicho aqui é um animal, esse bando de tentáculo, um animal chamado anêmona, que ele é céssio, ele fica fixo no chão. E ele é altamente venenoso, urticante. Tem alguns espinhozinhos que, quando tocam a pele do outro animal, fazem com que esse animal receba o veneno e se paralise. O peixinho palhaço, né, o Nemo, entra e sai numa boa. Sabe por quê? Ele combinou com a Nemo assim, olha, você me protege dos outros e eu deixo você sempre limpinha. E é assim que faz. De novo, queridos, simbiose, cooperação, uma espécie com a outra. Sabe por que nós adoecemos? A grande maioria de nossas doenças, para não dizer todas, porque nós não cuidamos desse ecossistema que nós carregamos, há uma perda de diversidade. Com essa perda de diversidade se desenvolve uma flora errada. Flora errada me leva, eu coloquei algumas poucas coisas aqui para ilustrar, mas nos leva a inúmeros tipos de doenças. Ok? Pois não, fica à vontade, querida. Então, flora bacteriana errada é sinônimo de doença, ok? E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês para a gente ir terminando. Como é que nós vamos cuidar desse cérebro que quase que literalmente nós carregamos no meio da nossa barriga? Há uma pessoa muito considerada dentro do meio adventista, nós a consideramos uma profetisa, Ellen White, que ela escreveu nos idos de 1880, 90, que os cereais, as frutas, as nozes são as castanhas todas, as oleaginosas, e as verduras constituem um regime dietético escolhido pelo Criador. Quando esses alimentos são preparados de maneira simples e natural, eles são saudáveis e nutritivos. Proporcionam força, resistência e vigor intelectual. Por que essa comida? Quanto mais nós comermos dessa maneira, mais nós desenvolveremos uma microbiota adequada. Então não precisa a gente ficar muito preocupado se a gente come adequadamente. O nosso prato, vejam aqui todos os dias, aqueles já são alguns dias aqui conosco, na clínica,
Perceberam? Todo dia tem um lindo colorido entre frutas, verduras, legumes, todos os dias. Cada cor está bem detalhadamente desenhada para contribuir com a saúde do intestino, que automaticamente vai contribuir com a saúde do nosso cérebro. Eu pergunto para vocês, última perguntinha, prometo, e termino. Como é que nós vamos alimentar nossos pensamentos e nossas emoções? Fica aí para a gente decidir. Para a gente, a partir de hoje, pensar como é que a gente vai lidar com tudo isso. Tá bem? Desejo, queridos, que vocês tenham uma noite gostosa de sono.